O cheiro de café para Leonardo não era apenas um aroma, era uma linguagem. Desde criança, enquanto os outros meninos colecionavam figurinhas ou jogavam bola, Léo, como todos o chamavam, colecionava cheiros. Ele conseguia diferenciar o cheiro da terra molhada pela chuva de verão do cheiro da terra úmida do inverno. Ele sabia, só pelo aroma que vinha da cozinha, se sua avó estava fazendo o bolo de fubá com ou sem erva doce. Mas sua verdadeira paixão, a sua vocação, a sinfonia que sua alma entendia de verdade, era o café. Em suas mãos, um punhado de grãos não era apenas matéria-prima, era um livro de histórias. Ele conseguia fechar os olhos e apenas pelo cheiro contar a jornada daquele grão, a altitude em que cresceu, a quantidade de sol que recebeu, o tipo de solo que o nutriu, o cuidado do agricultor que o colheu. Para a maioria das pessoas, café era apenas uma bebida escura e amarga para despertar de manhã. Para Leonardo era poesia, era arte, era a sua vida. E essa vida ele dividia com uma pessoa, seu melhor amigo, seu irmão de alma, Marcos. Eles se conheceram na faculdade, dois jovens cheios de sonhos e com pouquíssimo dinheiro no bolso. Léo estudava agronomia, fascinado pela ciência por trás das plantas, enquanto Marcos fazia administração, obcecado pela ideia de construir algo grande, de deixar sua marca no mundo. A amizade deles foi instantânea, uma combinação perfeita entre a alma e a força. Léo era o sonhador, o artista, o gênio criativo. Marcos era o executor, o estrategista, o homem com o plano. Juntos, eles compartilhavam um sonho que parecia grande demais para o pequeno apartamento que dividiam. Criar a marca de café mais extraordinária do Brasil. Um café que não seria apenas uma bebida, mas uma experiência. Eles passavam noites em claro, não em festas, mas em volta de um pequeno torrador de café que compraram com o dinheiro de bicos que faziam. Enquanto Léo, com seu dom quase sobrenatural, testava misturas, ajustava a temperatura da torra em frações de grau e cheirava cada amostra com a concentração de um maestro regendo uma orquestra, Marcos escrevia planos de negócios, criava planilhas e sonhava com logotipos e embalagens. Por 5 longos anos, eles viveram assim, respirando e bebendo café. Todo o dinheiro que ganhavam era reinvestido no sonho. Eles viajaram para as regiões mais remotas do país, visitando pequenas fazendas familiares, lugares que os grandes compradores ignoravam. Léo não queria os grãos que todo mundo usava. Ele procurava por tesouros escondidos, microlotes de café cultivados em condições únicas, com sabores que ninguém mais conhecia. Ele aprendeu a conversar com os agricultores, a entender suas histórias, a respeitar a terra. E foi nessa jornada que ele finalmente encontrou a combinação perfeita. Uma mistura de 3 grãos de origens completamente diferentes. Um da Chapada Diamantina, na Bahia, que trazia uma doçura de melaço e notas de amêndoas. Outro das montanhas do Espírito Santo, com uma acidez cítrica que lembrava laranja madura. E o toque final, um grão raríssimo, quase selvagem, que crescia à sombra de jaqueiras no sul de Minas Gerais, e que dava à bebida um corpo aveludado e um perfume floral inesquecível. Levou 18 meses de testes incansáveis para Léo chegar à proporção exata, ao ponto de torra perfeito que fazia aqueles 3 grãos cantarem em harmonia. Ele batizou a mistura de Alma da Terra. Era mais do que um nome, era uma descrição. Naquela xícara estava a alma de todo o seu trabalho, de toda a sua paixão. Quando Marcos provou a versão final do Alma da Terra, ele ficou em silêncio por um longo minuto. Seus olhos, normalmente cheios de cálculos e ambição, brilharam com algo que Léo interpretou como admiração. "É isso, meu amigo", disse Marcos, a voz embargada. "É isso. Você conseguiu. Este não é um café. Este é ouro líquido. Com isso nós vamos conquistar o mundo." E Leonardo acreditou. Ele confiou em seu amigo, no parceiro que esteve ao seu lado em cada passo da jornada.
Marcos, com sua habilidade para negócios, começou a procurar por um investidor. Ele dizia que o sonho deles era grande demais para continuar sendo financiado com bicos de fim de semana. Eles precisavam de capital para comprar os grãos em maior quantidade, para alugar um lugar decente, para criar uma marca de verdade. Léo concordou. Ele não entendia nada de dinheiro ou de contratos. Sua praia era outra. Ele confiava em Marcos para cuidar da parte chata, enquanto ele se concentrava em aperfeiçoar a produção. O investidor apareceu alguns meses depois. Seu nome era Dr. Valdemar, um homem frio, de terno caro e olhar calculista, dono de um fundo de investimentos que tinha a fama de transformar pequenas empresas em gigantes, mas também de espremer até a última gota de seus fundadores. Léo sentiu um calafrio na espinha quando o conheceu. Havia algo no jeito como o homem o olhava, como se ele fosse apenas uma peça curiosa na engrenagem, não a alma do negócio. Mas Marcos estava eufórico. Ele amou Léo, ele amou a história, amou o sabor, amou tudo. Ele quer investir pesado. Nossa vida vai mudar para sempre, dizia ele, abraçando o amigo com uma alegria contagiante. As reuniões com o Dr. Valdemar eram sempre conduzidas por Marcos. Léo participava de algumas para explicar a parte técnica do café, mas se sentia um peixe fora d'água. Ele via os dois trocando planilhas, falando em termos que ele não compreendia, como equity, valuation e exit strategy. Marcos sempre o tranquilizava. Relaxe, irmão. Estou cuidando de tudo. Nossos interesses estão protegidos. É 50% para cada um, como sempre sonhamos. E a traição, quando veio, não foi como um trovão em céu azul. Foi silenciosa, sorrateira, como uma doença que se espalha sem sintomas. Começou com pequenas coisas. Marcos começou a se vestir de forma diferente, a usar relógios caros. Estava sempre em reuniões importantes e passava cada vez menos tempo no pequeno galpão onde eles torravam o café. Léo sentia uma distância crescendo entre eles, mas atribuía isso à nova fase da empresa, à pressão dos negócios. Ele continuava focado em seu trabalho, garantindo que cada saco de alma da terra que saía de lá tivesse a mesma qualidade mágica que ele havia criado. A ingenuidade de Leonardo era do tamanho de sua paixão. Ele acreditava que a lealdade e a amizade valiam mais do que qualquer contrato. Ele nunca pensou em pedir para ver os papéis que Marcos estava assinando. Ele nunca imaginou que o amigo, o irmão que dividiu com ele o pão e os sonhos por tantos anos, pudesse apunhalá-lo pelas costas. O dia em que seu mundo ruiu começou como qualquer outro. Era uma manhã de terça-feira e Léo chegou ao galpão um pouco mais cedo, ansioso para testar um novo método de secagem dos grãos que poderia realçar ainda mais as notas florais da mistura. Mas quando ele tentou abrir a porta, a chave não girou. Ele tentou de novo, pensando que estava emperrada. Foi então que ele percebeu. A fechadura era nova. Uma fechadura prateada e brilhante no lugar da antiga, gasta e familiar. Ele sentiu um nó no estômago. Ele bateu na porta chamando por Marcos, mas ninguém respondeu. Ele deu a volta no galpão, tentando olhar pelas janelas, mas elas estavam cobertas por dentro. O pânico começou a se instalar. Ele pegou o celular e ligou para Marcos. A chamada caiu na caixa postal. Ele ligou de novo e de novo. Nada. Foi então que um carro de luxo preto parou em frente ao galpão. O vidro escuro desceu e de dentro saiu o Dr. Valdemar. Ele não estava sozinho. No banco do passageiro, com um terno que custava mais do que Léo ganhava em um ano, estava Marcos. O coração de Leonardo gelou. Marcos saiu do carro e não olhou em seus olhos. Ele parecia um estranho, um ator interpretando o papel de seu melhor amigo. Marcos, o que está acontecendo? Eu não consigo entrar. Trocaram a fechadura, disse Léo, a voz trêmula. Marcos finalmente o olhou, e no seu rosto não havia amizade, não havia história. Não havia nada.
apenas um desprezo frio. O que está acontecendo, Leonardo, é que esta propriedade agora pertence à Alma Café S. A Quote. E você não trabalha mais aqui, disse Marcos, cada palavra uma faca gelada. Léo ficou paralisado. Ele não conseguia entender. Alma Café? Que empresa é essa? Do que você está falando? Nós somos os donos, nós dois, gaguejou ele. Foi então que o Dr. Valdemar soltou uma risada seca e debochada. Jovem, você é realmente tão ingênuo? Deixe-me explicar de uma forma que você entenda. O seu amigo aqui foi muito mais esperto do que você. Enquanto você brincava com seus grãozinhos, ele estava fazendo negócios de verdade. Marcos tirou uma pasta de dentro do carro e a jogou nos pés de Léo. Tudo o que você precisa saber está aí. A patente da marca Alma da Terra, a fórmula da mistura, o registro da empresa. Está tudo em meu nome. Legalmente você nunca existiu neste negócio. Você era apenas um colaborador informal. As palavras atingiram Léo com a força de um soco no estômago, tirando todo o ar de seus pulmões. Ele abriu a pasta, as mãos tremendo tanto que mal conseguia virar as páginas. E lá estava, preto no branco. Documentos e mais documentos com a assinatura de Marcos. Contratos, registros, patentes, o sonho de sua vida, roubado, legalizado, transformado em um monte de papelada que o excluía completamente. Mas, por que Marcos? Sussurrou Léo, os olhos cheios de lágrimas, olhando para o homem que um dia chamou de irmão. Nós construímos isso juntos. Era o nosso sonho. Marcos ajeitou a gravata de seda, o rosto uma máscara de indiferença. Você precisa entender, Léo. O mundo dos negócios não tem espaço para sentimentalismo. Você é um artista, um sonhador. Eu sou um empresário. Você criou a receita do bolo e eu sou grato por isso. Mas quem vai construir a confeitaria e vender milhões de fatias sou eu. Você me atrasaria. Seu purismo, sua mania de perfeição, isso não gera lucro em escala. O Dr. Valdemar e eu temos outros planos. Vamos simplificar a fórmula, baratear os custos e inundar o mercado. E para isso, não precisamos de um poeta do café. Precisamos de uma marca forte. E essa marca sou eu. E então veio o golpe final. E mais uma coisa, disse Marcos com um sorriso cruel. Nós descobrimos que você andou tentando vender a fórmula para concorrentes. Temos provas, e-mails. Se você tentar criar qualquer tipo de problema, se tentar nos processar, nós vamos usar isso contra você. Vamos destruir o pouco de reputação que você tem. Considere isso um conselho de um velho amigo. Desapareça. Esqueça o Alma da Terra. Esqueça tudo. Comece uma nova vida. Léo sabia que era mentira. Ele nunca faria isso. Os e-mails eram falsos, uma armação, mas ele não tinha como provar. Ele não tinha dinheiro para um advogado, não tinha poder, não tinha nada. Marcos e o Dr. Valdemar tinham tudo. Eles não apenas roubaram seu sonho, eles envenenaram seu passado e aniquilaram seu futuro. O segurança do galpão, um homem grande que Léo nunca tinha visto, se aproximou e ficou ao lado de Marcos, de braços cruzados. A mensagem era clara. Léo ficou ali, parado na calçada, vendo o carro de luxo se afastar, levando embora seu melhor amigo, sua criação, sua vida. Ele ficou olhando para a porta com a fechadura nova, a porta que ele mesmo havia pintado, a porta que guardava o cheiro de seus sonhos, e sentiu um vazio tão profundo, tão absoluto, que pensou que seu coração ia parar de bater. Ele perdeu tudo. Nos meses que se seguiram, a vida de Leonardo se transformou em um pesadelo. A Alma Café S.A. explodiu. A cara de Marcos estava em todos os lugares. Em revistas de negócios, em programas de televisão, em outdoors gigantes. Ele era a nova sensação do empreendedorismo brasileiro, o visionário do café. A embalagem do Alma da Terra estava nas prateleiras dos supermercados mais caros, e as pessoas pagavam uma fortuna por ela. Mas Léo sabia, só de olhar para a cor dos grãos, através da embalagem, que a fórmula não era a mesma. Marcos havia feito exatamente o que disse que faria. Barateou a produção, trocou os grãos raros por outros mais baratos, simplificou o processo de torra. Ele estava vendendo uma sombra, um eco da obra-prima que Léo havia criado. Mas ninguém, além dele, parecia notar a diferença. Léo
por sua vez, afundou. Sem dinheiro e com o nome manchado por boatos que Marcos espalhou pela pequena comunidade do café, ele não conseguiu arrumar emprego em nenhuma empresa séria. Ele perdeu o apartamento que dividia com Marcos e foi morar de favor na casa de uma tia. A depressão o consumiu. Ele parou de provar café. O cheiro que antes era sua maior alegria, agora lhe causava náuseas, trazendo à tona a memória da traição. O dom que o tornava especial se tornou sua maldição. Por quase um ano, ele viveu como um fantasma, um homem sem propósito, assombrado pelo sucesso de seu traidor, até que o dinheiro acabou de vez e a necessidade de sobreviver se tornou mais forte que a dor. Ele precisava de um emprego, qualquer emprego. E foi assim que Leonardo, o gênio do café, o homem com um dos olfatos mais apurados do mundo, o criador do Alma da Terra, acabou vestindo um uniforme marrom sem graça, com um boné ridículo, trabalhando como atendente em uma cafeteria de uma rede genérica, a Expresso VaptVupt, localizada no térreo de um gigantesco prédio comercial no coração de São Paulo. Seu trabalho era apertar o botão de uma máquina automática que cuspia um líquido escuro, quente e sem vida, que eles ousavam chamar de café. Ele servia centenas de pessoas por dia, executivos apressados que pegavam o copo de papel sem nem olhar em seu rosto. Ele se tornou invisível. O homem que via a alma dos grãos agora era apenas um par de mãos anônimas, servindo um café sem alma para pessoas sem tempo. Era o fundo do poço. A ironia era tão cruel, tão amarga, quanto o café que ele agora era obrigado a servir. E foi ali, naquele ambiente estéril e barulhento, em meio ao cheiro de café queimado e leite vaporizado, que Leonardo pensou que sua história havia terminado. Ele não podia estar mais enganado. Era ali que ela estava prestes a recomeçar. O edifício Viana, onde Leonardo agora passava seus dias em um purgatório de cafeína barata, era o império de uma dinastia do café que ele, em seus tempos de estudante, idolatrava. A marca Café 7 Estrelas era uma lenda. Por mais de 100 anos, a família Viana foi sinônimo de qualidade, de tradição, de um respeito quase religioso pelo grão. As latas azuis e douradas dos 7 Estrelas eram um símbolo de status, presentes em embaixadas, nos melhores hotéis e nas mesas das famílias mais ricas do país. Léo cresceu lendo sobre Inácio Viana, o fundador, um visionário que no início do século XX desbravou serras e estabeleceu novos padrões de cultivo. Agora, a empresa era comandada por sua neta, Dona Amélia Viana, uma matriarca de 80 anos de idade, uma mulher com a postura de uma rainha e a teimosia de uma rocha. E era exatamente naquele prédio, no último andar, em uma sala com vista panorâmica para a cidade, que o império de Dona Amélia estava enfrentando a sua mais dura batalha. Enquanto Leonardo, no térreo, limpava o bico de vapor da sua máquina com um pano úmido, sentindo a alma encolher a cada xícara de café medíocre que servia, Dona Amélia, 50 andares acima, batia com a mão espalmada sobre a sua mesa de jacarandá maciço. A sala era um museu da história do café. Mapas antigos das primeiras fazendas da família, moedores de grãos do século XIX, fotos em preto e branco de trabalhadores sorrindo em meio a OS cafezais. Mas nada daquela glória passada parecia capaz de resolver a crise presente. À sua frente, encolhido em uma poltrona de couro, estava seu neto e diretor comercial, Ricardo. Um jovem de 30 anos, bem intencionado, mas que não tinha herdado nenhum pingo da paixão ou da sensibilidade da avó para o negócio. Para Ricardo, café era um produto, uma commodity, e o sucesso se media em planilhas e gráficos. E todos os gráficos, ultimamente, apontavam para baixo. Inaceitável, Ricardo. É a única palavra que me ocorre, disse Dona Amélia. A voz, embora frágil pela idade, ainda carregada de uma autoridade inabalável. Eu acabei de desligar o telefone com o Monsieur Dubois, da rede de hotéis Le Rêve Doré. Você tem alguma ideia do que ele me disse? Ele disse que o nosso café, o 7 Estrelas, o café que o avô dele servia com orgulho em seu primeiro bistrô em Paris, agora tem gosto de poeira elegante. Poeira? Ricardo, você entende a humilhação? Ricardo engoliu em seco. O contrato com a rede Le Rêve Doré era o mais antigo e prestigioso da empresa. Perdê-lo
não seria apenas um desastre financeiro, seria uma mancha na reputação que talvez nunca mais se apagasse. Vovó, eu juro que não entendo. Nossos fornecedores são os mesmos há décadas. Os nossos mestres de torra são os melhores do mercado. Nossos laudos técnicos são impecáveis. Não há nada de errado com o nosso café. Esse francês deve estar louco. Dona Amélia se levantou e caminhou até a enorme janela. Lá embaixo, a cidade se movia em um ritmo frenético que ela já não compreendia. Louco! Não, Ricardo, ele não está louco. Ele é um homem que, como meu avô, entende que café não se mede com máquinas, se mede com a alma. E ele está sentindo que a alma do nosso café está doente. E o pior é que ele não é o único. Nossas vendas para o mercado de luxo caíram 12% no último semestre. Enquanto isso, marcas novas, sem nenhuma tradição, com embalagens modernas e donos que aparecem em capas de revista, estão tomando o nosso lugar. Ela não precisou dizer o nome. Ambos sabiam de quem ela estava falando. A Jalma Café S.A. De Marcos, com seu marketing agressivo e seu produto inferior, estava ironicamente sendo associada à qualidade que um dia pertenceu aos 7 estrelas. Era um mundo de cabeça para baixo. Monsieur Dubois nos deu uma última chance, continuou Dona Amélia, voltando-se para o neto. Ele estará aqui em 2 horas. Ele quer provar uma última vez o nosso melhor lote, o reserva da matriarca. Ele virá com seu especialista em café. Se não os convencermos hoje, o contrato está cancelado. E eu quero que você desça e acompanhe pessoalmente a preparação. Quero que cada detalhe seja perfeito. A moagem, a temperatura da água, tudo. O futuro da nossa família pode depender daquela xícara de café. Não me decepcione. Ricardo assentiu, o rosto pálido. Ele sentia o peso de um século de história em seus ombros e não tinha a menor ideia de como carregá-lo. Ele saiu da sala sentindo-se como um réu caminhando para o seu julgamento. No térreo, a hora do almoço se aproximava e o movimento na Expresso VaptVupt aumentava. Leonardo trabalhava no piloto automático. Bom dia, um expresso duplo. Pois não, um cappuccino com canela. Bom dia, um café com leite para levar. As vozes, os pedidos, os rostos, tudo se misturava em uma massa disforme de mediocridade. Ele se sentia como um fantasma, invisível, servindo outros fantasmas. A cada café sem cheiro que ele preparava, uma pequena parte de si mesmo morria. Para não enlouquecer, ele às vezes se permitia um pequeno exercício de memória. Ele fechava os olhos por um segundo e tentava se lembrar do cheiro exato de seu alma da terra, a doçura, a acidez, o perfume, mas a memória estava começando a desbotar, como uma foto antiga, corroída pelo cheiro onipresente de queimado de sua nova realidade. Foi então que um grupo de executivos tensos, vindos dos elevadores privativos, parou a poucos metros de sua cafeteria. Eles falavam em voz alta, nervosos demais para se preocupar em serem discretos. Eram Ricardo Viana e sua equipe. Eu não acredito que a Heloísa deixou a amostra principal no laboratório. Alguém tem que ir buscar e rápido. O francês já está subindo, dizia Ricardo, passando a mão pelos cabelos. Uma de suas assistentes, uma jovem chamada Beatriz, parecia à beira das lágrimas. Ricardo, eu tenho aqui a amostra de controle. É do mesmo lote. A qualidade é a mesma. Podemos usar essa, disse ela, segurando uma pequena maleta de metal. Tem que servir. Não temos tempo. Prepare a sala de degustação. Beatriz, venha comigo. Vamos preparar esse café nós mesmos. Eu não confio em mais ninguém, ordenou Ricardo. Leonardo observou a cena com um distanciamento apático. Apenas mais um drama corporativo, mais um incêndio para ser apagado no mundo dos poderosos. Ele não deu muita atenção, mas então algo mudou. Ricardo e Beatriz pararam em frente a uma pequena sala de reuniões no próprio térreo, um espaço com paredes de vidro que era usado para encontros rápidos. Eles abriram a maleta e de dentro tiraram um saco de veludo azul com o logotipo dos 7 estrelas bordado em fio de ouro. De dentro do saco, eles despejaram os grãos em um moedor portátil. E foi nesse exato momento que o mundo de Leonardo, que era cinza e sem cheiro, explodiu em cores.
Mesmo a vários metros de distância, mesmo em meio à cacofonia de cheiros do ambiente, o aroma daqueles grãos atingiu o olfato de Leonardo como um raio. Era magnífico. Ele reconheceu na hora as notas de chocolate amargo e nozes torradas, a marca registrada dos melhores grãos do sul de Minas, a base do lendário Reserva da Matriarca. Era um perfume que ele não sentia há anos, um cheiro que o transportou de volta aos seus tempos de estudante, quando ele juntava dinheiro por um mês para comprar uma pequena lata daquele café e estudá-lo por horas. Uma onda de nostalgia e admiração o invadiu. Por um instante, ele se lembrou do que era amar o café. Mas então veio a segunda onda. Algo sutil, quase imperceptível, um fantasma escondido por trás da beleza do aroma principal. Seu dom, adormecido por meses de abuso e negligência, despertou com força total. Seu cérebro começou a trabalhar, a decodificar as moléculas de cheiro com uma velocidade assustadora. Chocolate, sim. Nozes, sim. Caramelo, sim. Mas havia algo mais. Uma nota estranha, uma dissonância na sinfonia, uma nota terrosa. Não a terra boa, a terra rica em nutrientes. Era uma terra úmida, de porão, um cheiro de pano guardado, de folhas em decomposição. Era um cheiro que 99,9% das pessoas jamais notariam. Mas para Leonardo, aquilo gritava. Era o cheiro inconfundível de geosmina, um composto orgânico produzido por um tipo específico de fungo, o penicillium, que às vezes cresce nos grãos de café se o processo de secagem no terreiro da fazenda não for perfeito, se a umidade for um pouco mais alta do que o ideal por apenas algumas horas. É um defeito sutil, que não estraga o café para o consumidor comum, mas que para um paladar treinado, para um especialista, destrói a limpeza da bebida, deixando um retrogosto que lembra poeira. Poeira elegante, como o francês havia dito. Leonardo ficou paralisado atrás do balcão. A solução para o problema de um império de 100 anos estava clara como água em sua mente. Ele sabia exatamente o que estava errado. Ele podia apostar sua vida que a última colheita da fazenda fornecedora daquele lote específico havia enfrentado um período de chuva inesperado durante a secagem, e o mestre do terreiro, talvez por descuido ou pressa, não havia revolvido os grãos com a frequência necessária. A contaminação era mínima, quase indetectável por máquinas, mas estava lá, e estava prestes a custar à família Viana o seu contrato mais importante. Enquanto isso, na salinha de vidro, Ricardo e Beatriz preparavam o café com um nervosismo palpável. Eles moeram os grãos, ferveram a água e fizeram a infusão em uma prensa francesa. Leonardo assistia a tudo, o coração batendo descontroladamente. Uma batalha feroz começou a ser travada dentro dele. Uma voz, a voz do medo e da humilhação, gritava: "Fique quieto, não se meta. Quem é você para dar palpite? Um atendente de cafeteria. Eles vão rir de você, vão te humilhar, vão te demitir. Você já passou por isso antes. Não vale a pena." Era a voz da sobrevivência, a voz que o manteve seguro em sua insignificância por quase um ano. Mas outra voz, uma voz que ele não ouvia há muito tempo, começou a sussurrar. Era a voz de sua paixão, de seu dom, a voz que amava o café mais do que a si mesmo. E essa voz dizia: "Isso é um sacrilégio. Um café lendário, uma obra de arte, está sendo arruinado por um erro estúpido. Deixar que isso aconteça é ser cúmplice. O café não merece isso. A história dos 7 estrelas não merece isso." A imagem de Marcos rindo dele veio à sua mente. O medo de ser humilhado novamente era paralisante, mas o amor pelo café, a raiva de ver a ignorância triunfar sobre a arte, era ainda maior. Ele olhou para Ricardo, que agora colocava o café fumegante em uma garrafa térmica de prata, pronto para levar para a reunião. Era agora ou nunca. Com uma respiração funda, que pareceu sugar todo o ar de seus pulmões, Leonardo tirou o avental marrom, jogou-o sobre o balcão e caminhou para fora de sua prisão. Ele atravessou o pequeno espaço que o separava da salinha de vidro. Seus pés pareciam pesar 1 tonelada. Cada passo era uma vitória contra o trauma que o paralisava.
Ele parou na porta, bem na hora em que Ricardo se virava para sair. Os dois se encararam. Ricardo o olhou de cima a baixo, vendo apenas o uniforme do Expresso Vapt-Vupt, o rosto de um serviçal anônimo. Pois não? Se quiser um autógrafo, agora não é uma boa hora, disse Ricardo, com uma arrogância nervosa. Leonardo engoliu o nó que se formou em sua garganta. Ele olhou diretamente nos olhos de Ricardo e, com a voz mais firme que conseguiu reunir, disse as palavras que mudariam sua vida para sempre. Com todo o respeito, senhor, não leve esse café para a sua reunião. Ricardo arqueou uma sobrancelha, uma mistura de surpresa e irritação em seu rosto. Como é que é? Quem você pensa que é para me dizer o que fazer? Saia da minha frente, eu estou com pressa. Ele tentou passar por Leonardo, mas Léo se manteve firme. Senhor, por favor, apenas me escute por 30 segundos, insistiu Leonardo, a urgência em sua voz finalmente quebrando a barreira da arrogância de Ricardo. Esse café está contaminado. A declaração pairou no ar. Beatriz, a assistente, ofegou. Ricardo o fuzilou com o olhar. Contaminado? Do que você está falando, seu maluco? Este é o café mais puro do Brasil, testado em laboratório. Eu vou chamar a segurança. Não, senhor, não é uma contaminação química, é geosmina, disse Leonardo, a palavra saindo de seus lábios com a naturalidade de quem a conhecia intimamente, resultante de uma pequena falha na secagem pós-colheita, provavelmente causada por umidade excessiva. Ela deixa um retrogosto terroso, quase imperceptível, um retrogosto de poeira. Ricardo congelou. A palavra poeira o atingiu como um soco. Era a mesma palavra que o francês havia usado, a mesma palavra que sua avó havia gritado para ele uma hora antes. Uma coincidência? Impossível. Ele olhou para Leonardo e pela primeira vez não viu um atendente de cafeteria. Ele viu algo que não conseguia explicar. Como você sabe disso? Gaguejou Ricardo. Leonardo deu um pequeno e triste sorriso. Eu não sei, senhor. Eu apenas sinto o cheiro. Ricardo olhou da garrafa térmica para o rosto de Leonardo e de volta para a garrafa. O pânico e a curiosidade lutavam em seus olhos. Ele estava prestes a entrar na reunião que decidiria o futuro de sua empresa, segurando em suas mãos o veneno que poderia causar sua ruína. E a única pessoa no mundo que parecia saber o antídoto era o homem que servia café barato no térreo. Em um ato de desespero que ia contra toda a sua lógica e seu orgulho, Ricardo tomou uma decisão. Ele largou a garrafa térmica na mesa, agarrou Leonardo pelo braço com uma força surpreendente e disse, com os olhos arregalados, Você vem comigo, agora. A viagem no elevador foi a subida mais longa e aterrorizante da vida de Leonardo. Era um cubo de espelhos e aço que refletia impiedosamente a sua realidade. Para onde quer que olhasse, ele via a sua própria imagem patética. Um homem de 30 e poucos anos, com o rosto abatido pelo cansaço e pela falta de esperança, engolido por um uniforme marrom sem forma, o símbolo de sua rendição. Ao seu lado, o reflexo de Ricardo Viana era como uma miragem de outro universo. O terno caro, o relógio de pulso que valia mais do que Leonardo ganharia em 5 anos, o cabelo que parecia ter sido arrumado por um artista. O contraste era uma agressão visual, um lembrete físico de quão baixo ele havia caído. O cheiro de pânico de Ricardo se misturava ao seu perfume amadeirado, criando um aroma de desespero de luxo. Leonardo, por sua vez, sentia que exalava o cheiro de sua derrota, um misto de café barato, leite azedo e o suor frio do medo. Lembrou-se de Marcos no dia da traição, dizendo com desprezo, Você não tem cara de sucesso, Léo. Você tem cara de quem fica nos bastidores. Ali, naquele elevador, as palavras de seu ex-amigo ecoavam como uma profecia cumprida. Olha aqui, sussurrou Ricardo, a voz tensa, sem fôlego, enquanto o elevador deslizava silenciosamente para cima. Eu estou fazendo a maior loucura da minha vida. Estou colocando o nome da minha família, um legado de mais de um século, nas mãos de um... Me desculpe, mas eu nem sei o seu nome. Você precisa entender o que está em jogo aqui. Aquela mulher na sala, minha avó, ela construiu este império com as próprias unhas. Aquele francês, ele pode nos levar à falência em mercados que levamos décadas para conquistar. A especialista dele, Juliette, é conhecida como o paladar de gelo. Ela destrói reputações
Leões antes do café da manhã. Eu vou te jogar ao Leões. A única coisa que peço é que você não seja devorado. Apenas fale a verdade que você me disse lá embaixo, por mais maluca que pareça. Ricardo não estava dando uma ordem, estava implorando. O todo-poderoso herdeiro estava depositando uma fé cega e desesperada no homem que até 10 minutos atrás era menos importante para ele do que a máquina de café que operava. Quando as portas se abriram, o mundo de Leonardo mudou de forma abrupta e violenta. O ar do 50º andar era rarefeito, silencioso, impregnado com o cheiro de cera de abelha e dinheiro antigo. O chão de mármore parecia um espelho negro e as paredes eram uma galeria de fantasmas. Retratos a óleo de homens e mulheres com olhares severos, os ancestrais Viana pareciam segui-lo com os olhos, julgando sua presença, seu uniforme, sua ousadia de respirar o mesmo ar que eles. Ele sentiu uma vontade avassaladora de dar meia volta, de correr para o elevador e apertar o botão do térreo, de voltar para a sua insignificância segura. Mas o aperto de Ricardo em seu braço era firme. Era a mão de um homem que se afogava e que não soltaria o único pedaço de madeira que encontrou. Ricardo abriu a porta dupla de madeira e o empurrou suavemente para dentro da sala. Se o hall era um templo, a sala de reuniões era o altar do sacrifício. A imensa parede de vidro transformava a cidade de São Paulo em um papel de parede, um cenário grandioso para o drama que estava prestes a se desenrolar. E os atores já estavam em seus postos. Dona Amélia, na cabeceira, era a rainha-mãe, imóvel, os olhos de um azul glacial fixados neles, cheios de uma fúria fria e controlada. Monsieur Dubois, o cliente, exibia uma impaciência teatral, olhando ostensivamente para seu relógio. E ao seu lado, Juliette, o paladar de gelo, o observou com um interesse puramente clínico, como uma entomologista observando um inseto desconhecido. Seu olhar o desnudou, catalogou seu uniforme barato, seus sapatos gastos, sua postura encolhida e o descartou como irrelevante em menos de 3 segundos. Ricardo, que bom que resolveu se juntar a nós. A voz de Dona Amélia era suave como seda, mas afiada como navalha. Estávamos prestes a encerrar esta farsa, mas vejo que você trouxe entretenimento. Quem é o seu amigo? Cada palavra era um golpe. Leonardo sentiu o sangue subir ao rosto. Era a humilhação que ele tanto temia, servida fria na frente de todos. Ricardo, por sua vez, parecia ter encolhido sob o olhar da avó. Vovó, por favor, me escute. Houve um desenvolvimento. Este é o Leonardo. E ele sabe o que há de errado com o nosso café. Juliette soltou uma risada baixa, um som sem alegria. Ah, ele sabe? Que prodígio! Nós temos laboratórios multimilionários, cromatógrafos a gás, espectrômetros de massa, mas a resposta estava o tempo todo na cafeteria do térreo. É uma história fascinante, quase uma comédia. Monsieur Dubois bufou. Chega de jogos, Ricardo. Ou você apresenta um café perfeito, ou o nosso contrato está encerrado. Simples assim. A situação estava se desintegrando rapidamente. Ricardo, em um último ato de desespero, falou, as palavras tropeçando umas nas outras. É isso. O problema é que o café não é perfeito. E ele sabe por quê. Ele sentiu o cheiro. Ele disse a mesma palavra, poeira. A palavra poeira pairou no ar e o clima na sala mudou. A zombaria deu lugar a uma eletricidade tensa. Dona Amélia se endireitou na cadeira. Os olhos de Dubois se estreitaram. Juliette parou de sorrir. Ela olhou para Leonardo com um novo interesse. Poeira? Repetiu ela. Uma palavra muito específica. Diga-me, Leonardo, que tipo de poeira? Ela estava testando-o. Era uma pergunta capciosa. Leonardo respirou fundo. Ele precisava se ancorar em algo que conhecia, algo que dominava. E só havia uma coisa no mundo que ele dominava: o café. Ele se esqueceu de quem estava na sala, do dinheiro em jogo, do seu passado, do seu futuro. Ele se concentrou no problema. Não é poeira de verdade, disse ele, a voz saindo surpreendentemente calma. É um sabor fantasma.
um retrogosto terroso causado por um composto chamado geosmina. Ele aparece quando os grãos não são secos corretamente na fazenda. O silêncio que se seguiu foi profundo. Juliette o encarou, a máscara de desprezo começando a rachar. Geosmina, fascinante, disse ela, a voz agora desprovida de ironia. Uma teoria muito precisa para um barista. Então vamos testar essa teoria. Vamos ver se o seu nariz é tão eloquente quanto a sua boca. Ela se levantou com a graça de uma pantera e se dirigiu à estação de degustação já montada. Era a hora do julgamento. Ela alinhou 5 tigelas brancas. Em cada uma colocou uma amostra de grãos moídos. Uma delas era o reserva da matriarca. As outras eram armadilhas. Aproxime-se, Leonardo. A primeira lição. O café sussurra antes de falar. Vamos ouvir o que ele diz a seco. Leonardo caminhou até a mesa. Ao tocar na superfície fria da madeira, uma calma o invadiu. Este era o seu território. As tigelas brancas eram seu refúgio. Ele se inclinou sobre a primeira, fechou os olhos e inalou. Imediatamente, sua mente o transportou para um jardim ensolarado. Jasmim, chá de cidreira, casca de laranja, é um etíope de Yirgacheffe, processamento lavado, cultivado em altitude extrema. Um café limpo, vibrante, quase etéreo. Ele passou para a segunda. Chocolate ao leite, amêndoas doces, um toque de fruta vermelha como framboesa, um colombiano clássico, de uma colheita cuidadosa. A terceira. Aqui, terra, mas a terra boa. Terra de charuto, de folhas secas, de couro. É denso, poderoso. Um Sumatra Mandheling. Ele chegou à 4ª tigela. O cheiro o atingiu como um velho amigo e um traidor ao mesmo tempo. A base familiar, magnífica dos 7 estrelas. Mas por baixo, escondido, o sussurro do defeito. Este é o reserva da matriarca. Chocolate, nozes e o sussurro. O cheiro de porão, de adega úmida. O defeito está aqui. Ele então se moveu para a 5ª tigela. Ele cheirou e seu corpo inteiro se retesou. Um fantasma de seu passado o assaltou. O cheiro era agressivo, amargo, com uma nota de borracha queimada tentando se passar por chocolate. Era o cheiro da desonestidade. Este é um café comercial, uma base barata do Cerrado, misturada com grãos de robusta de baixa qualidade para aumentar o volume e a cafeína. É um café que grita para chamar a atenção, mas não tem nada a dizer. É uma fraude. Juliette o olhou, os olhos arregalados por uma fração de segundo. Ela sabia que aquela era a amostra do Alma Café, a marca de Marcos, que ela trouxera para comparação. Agora vamos fazê-los falar, disse Juliette. A voz agora séria, respeitosa. Ela derramou água quente sobre o pó em cada tigela. O aroma explodiu. E Leonardo continuou seu diagnóstico mental, sentindo o cheiro de cada um se transformar. Após alguns minutos, ela lhe entregou uma colher. Prove. O ritual começou. O barulho do slurp, o café explodindo em sua boca, a análise instantânea. Ele provou todos, sem pressa, com a concentração de um cirurgião. Quando terminou, ele se virou para o grupo. Sua postura havia mudado. Ele não estava mais encolhido. Estava ereto, o artista diante de sua plateia. O etíope é como música clássica. O colombiano, como um abraço quente. O de Sumatra é uma tempestade em uma xícara. O 5º café. Ele olhou para Juliette. Tem o gosto da ganância. Amargo, vazio, deixa um gosto ruim na boca. E não é só pelo sabor. Finalmente ele se concentrou no problema. O reserva da matriarca é uma promessa quebrada. Ele começa com a promessa de ser o melhor café que você já tomou. É rico, doce, complexo. Mas quando você acha que chegou ao paraíso, ele te puxa para baixo. O final é decepcionante. O gosto de terra molhada fica na sua língua, arruinando toda a experiência. É como ler um livro maravilhoso e descobrir que a última página foi arrancada. O problema não está na torra, não está na preparação. O problema nasceu na fazenda, a milhares de quilômetros daqui, em um dia chuvoso há muitos meses. O silêncio na sala era denso, pesado, cheio de admiração e incredulidade. Juliette pousou sua colher delicadamente. Ela olhou para Monsieur Dubois.
Jean-Pierre, ele está absolutamente correto. A descrição dele não é apenas técnica, é poética e terrivelmente precisa. Eu levaria semanas em um laboratório para chegar a uma conclusão tão detalhada. Este homem não tem um bom nariz. Ele tem uma alma que entende de café. Monsieur Dubois, o cliente impossível, estava sorrindo. Um sorriso largo e genuíno. Fantástico! Eu não estou apenas impressionado, estou comovido. Esta é a paixão que eu procurava. A paixão que eu achava que a família Viana havia perdido. Ricardo Viana sentia como se tivesse ganhado na loteria depois de apostar seu último centavo. Ele olhou para sua avó, esperando um sorriso, uma palavra de aprovação. Mas Dona Amélia continuava séria, o olhar fixo em Leonardo, como se estivesse tentando ler sua alma. Ela o observara durante todo o processo, não como uma executiva, mas como uma guardiã. Ela viu a forma como ele segurava a colher, o respeito com que ele tratava os grãos, a paixão que transbordava de seus olhos quando ele falava. Ela viu nele o eco de seu avô, o fundador, um homem que conversava com os pés de café como se fossem seus filhos. Finalmente, com a autoridade de uma imperatriz, Dona Amélia se pronunciou. Sua voz, calma e poderosa, encheu a sala, silenciando a todos. Ela não olhou para o neto que havia acabado de salvar, nem para os clientes que haviam acabado de reconquistar. Ela olhou apenas para o homem do uniforme marrom, o anjo da guarda improvável que surgira do nada. Rapaz, disse ela, a palavra soando tanto como uma ordem quanto como um chamado. Eu já vi muitos especialistas, muitos homens com diplomas e títulos, mas um dom como o seu, isso é algo que nasce com a pessoa, não se aprende em uma escola. Ela fez uma pausa, e a intensidade de seu olhar fez Leonardo sentir que ela podia ver cada detalhe de sua vida, cada dor, cada sonho perdido. Responda-me então. A primeira pergunta, qual é o seu nome completo, de onde você vem? E a segunda e mais importante, o que, em nome de Deus, um mestre como você está fazendo de joelhos, servindo aquele veneno de máquina no chão do meu prédio? As duas perguntas de Dona Amélia Viana não eram meras perguntas, eram bisturis. Elas cortaram através de toda a formalidade, de toda a atenção de negócios da sala e foram direto ao coração do mistério que acabara de se apresentar diante dela. A primeira pergunta buscava a identidade, a segunda, a alma. O silêncio que se instalou era diferente de todos os anteriores. Não era um silêncio de expectativa por um negócio, mas de curiosidade humana, profunda e genuína. Todos os olhos, antes focados nos grãos de café, agora estavam cravados em Leonardo, o homem que em menos de 20 minutos havia passado de uma peça invisível da mobília a se tornar o centro gravitacional de uma sala de 50 milhões de reais. Leonardo sentiu a garganta secar. Contar sua história era algo que ele não fazia há muito tempo. Ele a havia enterrado sob camadas de vergonha e resignação. Falar sobre seu passado era como reabrir uma ferida que ele tentava desesperadamente fingir que havia cicatrizado. Ele olhou para o rosto da matriarca. Não havia zombaria em seus olhos azuis, nem pena. Havia uma exigência de verdade, uma ordem silenciosa para que ele honrasse o dom que possuía com a dignidade que ele merecia. E pela primeira vez em muito tempo, Leonardo sentiu que devia isso a si mesmo. Meu nome é Leonardo Antunes, começou ele, a voz baixa mas clara, ressoando na acústica perfeita da sala. Eu nasci em uma cidade pequena, no interior de Minas, em uma família sem nenhuma tradição com café, a não ser a de tomar uma xícara bem forte pela manhã. Um pequeno sorriso triste surgiu em seus lábios. Mas eu nasci com este nariz, com essa sensibilidade. E desde cedo, o café se tornou a minha obsessão. Eu não queria ser médico nem engenheiro, eu queria ser um mestre de café. Eu estudei agronomia na melhor universidade do país, me especializei em grãos especiais. Eu estava a caminho de realizar o meu sonho. Ele fez uma pausa e a dor de sua memória turvou seu olhar. E o que aconteceu com esse sonho, Sr. Antunes? Perguntou Dona Amélia, a voz suave, encorajadora. Leonardo respirou fundo. Ele não ia contar toda a história da traição, da humilhação. Não ali,
não daquele jeito. Sua dor não era um espetáculo para entreter executivos. Mas ele lhes daria a verdade. A sua verdade. Aconteceu a vida, senhora. Aconteceu a ingenuidade. Eu me associei a uma pessoa. A pessoa errada. Nós tínhamos um projeto, uma criação, algo que eu acreditava ser a obra da minha vida. Eu entrei com a alma e meu sócio entrou com a ambição. Eu descobri, da maneira mais dura possível, que no mundo dos negócios, a ambição muitas vezes devora a alma. As palavras eram vagas, mas carregadas de um peso que todos na sala puderam sentir. Ricardo Viana sentiu um calafrio. Ele, que vivia no mundo da ambição, entendeu perfeitamente a metáfora. Eu perdi tudo, continuou Leonardo, o olhar perdido na vista da cidade lá fora, como se estivesse vendo seu próprio passado refletido nos arranha-céus. Perdi minha criação, minha reputação e, o pior de tudo, perdi minha paixão. O café, que era a minha maior alegria, se tornou um lembrete constante da minha falha, da minha estupidez. Eu não conseguia mais sentir o cheiro de um bom café sem sentir o gosto amargo da traição. Então eu fiz a única coisa que um homem quebrado pode fazer. Eu desapareci, eu me escondi. E não há esconderijo melhor para um mestre de café do que um lugar que serve o pior café da cidade. Ninguém nunca iria me encontrar ali. Nem eu mesmo, ele concluiu seu relato. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas a constatação fria de um fato. Ele era um rei exilado, vivendo disfarçado entre os plebeus. Um silêncio comovido tomou conta da sala. Monsieur Dubois parecia genuinamente tocado. Juliette, o paladar de gelo, pela primeira vez, parecia ter esquecido sua postura analítica. Havia uma sombra de empatia em seus olhos. Dona Amélia Viana, no entanto, não demonstrou emoção. Ela absorveu a história, processou-a com sua mente afiada e viu não apenas a tragédia, mas a oportunidade monumental que se apresentava. Ela viu um talento puro, forjado na paixão e temperado pelo sofrimento, um talento que estava ferido, perdido e, o mais importante, disponível. Ela se levantou. O movimento foi lento, majestoso e atraiu a atenção de todos. Ela caminhou ao redor da longa mesa até parar ao lado de Leonardo. Ela era uma senhora de baixa estatura, mas sua presença a fazia parecer uma gigante. Ela colocou uma mão fina e enrugada, adornada com um anel de safira, no ombro de Leonardo. O toque foi leve, mas firme. Senhor Antunes, disse ela, a voz agora carregada de uma nova energia. Uma energia de decisão. Sua história é triste, e o mundo dos negócios pode ser, de fato, um lugar cruel para os que têm alma. Mas eu não acredito em coincidências. Eu acredito em destinos. E talvez o seu destino o tenha trazido até esta sala hoje por uma razão. Ela se virou para o resto do grupo, o seu tom agora transformado no de uma comandante em chefe. O problema do nosso café não será resolvido em laboratórios ou em planilhas. O problema do nosso café é de alma. E para curar uma alma doente, precisamos de um médico de almas. Ela olhou novamente para Leonardo. Senhor Antunes, eu não vou lhe oferecer um emprego. Empregos são para pessoas que buscam segurança. O que eu vou lhe oferecer é uma missão. E se o senhor aceitar, uma chance de redenção. A sala prendeu a respiração. Ricardo olhava para a avó com uma mistura de pânico e admiração. Ele não fazia ideia de onde ela queria chegar. Eu quero que o senhor se torne meu consultor pessoal, declarou Dona Amélia. O senhor não responderá a ninguém nesta empresa, exceto a mim. O seu salário será o dobro do meu neto, o diretor comercial. Ricardo engasgou, mas a avó o silenciou com um olhar. O senhor terá acesso irrestrito a todas as nossas fazendas, a todos os nossos laboratórios, a todos os nossos segredos. A sua missão é simples em sua definição e gigantesca em sua execução. Encontrar o que perdemos. Quero que o senhor viaje para a Fazenda das Sete Quedas, a origem deste lote defeituoso. Quero que o senhor ande por aquela terra, que o senhor converse com os trabalhadores, que o senhor cheire o vento, que o senhor ouça o que o café está tentando nos dizer. Quero que o senhor seja os meus olhos, os meus ouvidos e, principalmente,
O meu nariz. Ela fez uma pausa, o olhar brilhando com uma intensidade feroz. O Senhor não vai apenas identificar o problema. O Senhor vai curá-lo na fonte. O Senhor vai nos ensinar a ouvir o café novamente. Em troca, o café 7 estrelas lhe dará uma plataforma. Sua voz será ouvida, seu talento será celebrado. E nós vamos, juntos, mostrar ao mundo o que é um café de verdade, feito com alma e com honra. Nós vamos destruir esses impostores que vendem marketing em vez de qualidade. A indireta para a alma café de Marcos foi clara e afiada como uma faca. Dona Amélia não estava apenas consertando um problema, estava declarando guerra. Leonardo ficou sem palavras. O mundo havia virado de cabeça para baixo em menos de uma hora. Ele passou de um fantasma anônimo a ser a arma secreta de um império. A oferta era vertiginosa, assustadora, muito maior do que ele jamais poderia ter sonhado. Era uma chance não apenas de trabalhar com o que amava, mas de lutar contra a própria injustiça que o havia destruído. Era uma chance de se vingar, não com ódio, mas com a excelência de seu trabalho. Gaguejou ele. Eu não sei o que dizer. Diga sim, seu idiota, exclamou Monsieur Dubois, batendo na mesa com entusiasmo. Se o senhor aceitar, considere nosso contrato não apenas renovado, mas duplicado. Eu quero a exclusividade do primeiro lote que passar pela sua aprovação. Esta é a melhor história que eu já ouvi. O mestre redescoberto é genial. Juliette assentiu, um raro sorriso em seus lábios. Dona Amélia, a senhora é uma visionária. E Sr. Antunes, seria uma honra acompanhar o seu trabalho. Tudo dependia de Leonardo. A pressão era imensa. Ele olhou para o rosto esperançoso de Ricardo, para o entusiasmo do cliente francês, para o respeito da especialista cética e, finalmente, para os olhos de Dona Amélia, que não pediam, mas ordenavam que ele aceitasse o seu próprio destino. Sim, disse Leonardo, a voz finalmente encontrando sua força. Eu aceito a missão, senhora. Será uma honra. A tensão na sala se quebrou em uma onda de alívio e excitação. Ricardo, com lágrimas nos olhos, apertou a mão de Leonardo com uma gratidão que palavras não poderiam expressar. Você salvou a minha pele. Você salvou a todos nós. As formalidades foram rapidamente resolvidas. Dona Amélia dispensou a todos com a eficiência de uma general, mas pediu que Leonardo ficasse. Quando estavam a sós, na imensa sala, ela o olhou com uma expressão mais suave. Vá para casa, Leonardo. Descanse. Amanhã, às 8 da manhã, um carro estará à sua espera. Beatriz, a assistente do meu neto, cuidará de todos os detalhes práticos. Seu contrato, adiantamentos, tudo. A partir de amanhã, você não é mais o atendente do térreo. Você é a alma dos 7 estrelas. Não me decepcione. Leonardo desceu no mesmo elevador em que subiram uma hora antes. Mas agora, ele não via mais um fantasma no espelho. Ele via um homem assustado, sim, mas um homem com uma chama de esperança nos olhos. Ele se sentia como um personagem de um livro de contos de fadas. A transformação era tão rápida, tão surreal, que ele precisava fazer algo para se convencer de que era real. Ele caminhou de volta para a Espresso VaptVupt. A cafeteria parecia agora um cenário de outra vida, um lugar pequeno e cinzento que ele já não reconhecia como seu. Seu gerente, um homem chamado Cícero, que nunca lhe dirigiu uma palavra que não fosse uma ordem ou uma reclamação, o viu se aproximar. Onde você se meteu, Antunes? Abandonou o posto? Sabe que eu posso te demitir por justa causa, não sabe? Leonardo parou em frente ao balcão. Ele olhou para Cícero, para a máquina de café barulhenta, para os copos de papel empilhados. Ele sentiu uma onda de liberdade tão poderosa que quase o fez rir. Com a calma de quem desarma uma bomba, ele tirou o boné marrom e o colocou sobre o balcão. Depois, começou a desabotoar a camisa do uniforme. O que você está fazendo, seu maluco? Perguntou Cícero, confuso. Leonardo tirou a camisa do uniforme, ficando apenas com sua camiseta branca por baixo. Ele dobrou a camisa marrom cuidadosamente e a colocou ao lado do boné. Senhor Cícero, eu me demito, disse ele, a voz tranquila, sem nenhum traço de raiva ou ressentimento.
E se me permite um último conselho, a sua máquina de café precisa de uma descalcificação urgente. O sabor está mais amargo do que o normal hoje. Ou antes que Cícero pudesse reagir, Beatriz, a jovem e eficiente assistente de Ricardo, apareceu ao lado de Leonardo. Ela segurava um tablet e um telefone. Senhor Antunes, disse ela, com um sorriso profissional e respeitoso que fez Cícero arregalar os olhos. Desculpe interromper. A dona Amélia pediu para confirmar. O helicóptero para a Fazenda das Sete Quedas está agendado para amanhã às 9. O senhor prefere partir do heliporto do nosso prédio ou que um carro o busque em sua residência? A mandíbula de Cícero caiu. Helicóptero, fazenda, dona Amélia? Ele olhou para Leonardo, que agora parecia um príncipe disfarçado, e depois para a assistente executiva que o tratava com uma reverência que ele nunca receberia em sua vida. A realidade se recusava a fazer sentido. Leonardo se virou para Beatriz, ignorando completamente a existência de seu agora ex-chefe. Um carro em minha residência será perfeito, Beatriz. Obrigado. Ele se virou e caminhou em direção à saída do prédio, deixando para trás seu uniforme, sua antiga vida e um gerente de cafeteria completamente boquiaberto, tentando entender como o mundo havia sido virado de ponta cabeça nos últimos 10 minutos. Ao cruzar as portas de vidro e sentir o sol da tarde em seu rosto, Leonardo respirou fundo. O ar da cidade não cheirava mais a derrota. Cheirava a café, cheirava a esperança, cheirava ao começo de sua vingança. E ela seria servida quente, encorpada e com um retrogosto inesquecível de justiça. A volta para casa foi a experiência mais estranha da vida de Leonardo. Ele pegou o mesmo ônibus lotado de sempre, o veículo balançando e rangendo, um contraste brutal com o silêncio luxuoso do 50º andar. Ele se sentou em um banco de plástico duro, apertado entre uma senhora com sacolas de feira e um estudante com fones de ouvido. Ninguém ali sabia que ele, o homem com a camiseta branca simples e o olhar perdido, tinha acabado de ter sua vida virada do avesso, que ele era agora a aposta milionária de uma das mulheres mais poderosas do país. Ele se sentia como um espião, um homem com uma identidade secreta. Ele olhava para as próprias mãos, as mesmas mãos que horas antes haviam servido cafés medíocres e que agora tinham o poder de reerguer um império. Era surreal. A realidade parecia fina e frágil, como se a qualquer momento ele pudesse acordar em sua cama pequena e descobrir que tudo não passou de um sonho febril. Quando ele chegou à casa modesta de sua tia no subúrbio, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor que o abrigou em seu pior momento, ela o recebeu com um prato de comida quente e um olhar preocupado. Você está com uma cara diferente, meu filho. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Aquele seu chefe implicou com você de novo? Leonardo sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde ele havia chorado tantas noites de desespero e não conseguiu conter um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em mais de um ano. Tia, eu me demiti. A preocupação no rosto dela se aprofundou. Meu Deus, Léo, e agora? Como vamos pagar as contas? Ele pegou as mãos dela, as mãos que o haviam amparado, e contou tudo. Contou sobre o cheiro, sobre a palavra poeira, sobre a degustação na sala de reuniões, sobre a matriarca e sua oferta inacreditável. Sua tia o ouvia com os olhos arregalados, a boca entreaberta, como se ele estivesse narrando um filme. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo tempo, depois começou a chorar. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de uma fé que ela nunca havia perdido em seu sobrinho talentoso. Eu sabia, meu filho. Eu sempre soube que o seu dom era uma bênção de Deus. Eu sabia que um dia a justiça ia chegar. Naquela noite, Leonardo mal conseguiu dormir. Sua mente era um turbilhão de emoções. A euforia da vitória, o medo paralisante da responsabilidade, a ansiedade de voltar ao mundo do café, um mundo que ele amava, mas que também era o cenário de sua maior dor. Era como ser convidado a voltar para a casa que um dia foi sua, mas que agora estava assombrada por fantasmas. Ele tinha medo do que encontraria lá, e mais ainda, tinha medo de falhar. A chance que recebera era única, não haveria outra. Na manhã seguinte, pontualmente às 8 horas, um carro preto e reluzente, com vidros escuros,
e um motorista de cap parou em frente à pequena casa de sua tia. A vizinhança inteira pareceu parar para assistir à cena. As cortinas se mexiam, as pessoas saíam nos portões. Era como se uma nave espacial tivesse pousado na rua deles. Sua tia o abraçou na porta, os olhos brilhando de orgulho. Vá com Deus, meu filho, e mostre a eles quem você é. Ao entrar no carro, no banco de couro macio que cheirava a novo, Leonardo sentiu que estava cruzando um portal. O carro se afastou suavemente, deixando para trás o mundo de sua antiga vida, o mundo do anonimato e da sobrevivência. No edifício Viana, ele não entrou pela porta de serviço, entrou pela porta principal. E o segurança, que ontem o via como parte da mobília, hoje o cumprimentou com um respeitoso "Bom dia, senhor Antunes". Beatriz o esperava no saguão com um sorriso. Ela o guiou até uma sala de reuniões temporária que havia sido designada para ele, com uma vista espetacular e uma máquina de café expresso de última geração. Sobre a mesa estavam seu contrato, um telefone corporativo de última linha e um cartão de crédito sem limites para despesas de trabalho. Dona Amélia foi clara, disse Beatriz, enquanto ele assinava os papéis, o valor do salário parecendo um número de telefone. O senhor tem carta branca. Sua única obrigação é com a verdade do café. 1 hora depois, Leonardo estava no heliporto, no topo do prédio, o vento forte batendo em seu rosto. O barulho das hélices era ensurdecedor, mas em sua mente havia um silêncio concentrado. Ele nunca havia andado de helicóptero. A cidade de São Paulo, que ele sempre viu de baixo, se tornou uma maquete sob seus pés, enquanto a aeronave subia. A selva de pedra se transformou em um tapete verde de campos e, finalmente, nas montanhas onduladas de Minas Gerais. De cima, ele via as fazendas de café, os quadrados perfeitos dos terreiros de secagem cortando o verde das plantações. Ele via o mundo que era sua paixão de uma perspectiva divina. A viagem era um símbolo poderoso de sua nova posição. Ele não estava mais no chão, olhando para cima. Ele agora via o quadro completo. A fazenda das Sete Quedas, vista do alto, era uma pintura. Uma casa-sede colonial, branca e majestosa, cercada por jardins impecáveis e fileiras e mais fileiras de pés de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Era a joia da coroa do Império Viana, um lugar lendário pela qualidade de seus grãos. A beleza do lugar tornava o problema ainda mais misterioso. Aquilo não parecia um lugar onde erros aconteciam. Ao pousar, Leonardo foi recebido por um homem de uns 50 anos, de camisa polo impecavelmente passada e rosto bronzeado pelo sol, mas com um aperto de mão frouxo e um sorriso que não alcançava os olhos. Era Silvio, o administrador da fazenda há mais de 20 anos. "Seja bem-vindo, senhor Antunes", disse Silvio, com uma cordialidade forçada. "Fomos informados de sua visita. Embora, com todo respeito, eu não entenda a necessidade. Nossos processos são certificados internacionalmente. Seguimos o manual à risca. Esse suposto defeito deve ser um erro de análise do pessoal da cidade." Desde a primeira frase, Leonardo sentiu a resistência. Silvio não era um vilão como Marcos. Era algo talvez mais perigoso. Um burocrata orgulhoso, um homem que confundia procedimento com qualidade, um guardião do status quo que via qualquer questionamento como um ataque pessoal. Leonardo respondeu com uma humildade desarmante. "Eu não duvido da qualidade do seu trabalho, Sr. Silvio. Eu não vim aqui para apontar erros, mas para entender. Dona Amélia acredita que perdemos algo no caminho, uma sensibilidade. Eu vim apenas para ouvir o que o café tem a dizer." Silvio deu uma risadinha condescendente. "O café não fala, Sr. Antunes. Ele é um produto. Nós o plantamos, colhemos, processamos e vendemos. É ciência, não poesia." Estava claro que aquela seria uma batalha. Nos 2 dias seguintes, Leonardo mergulhou na rotina da fazenda. Ele se recusou a ficar no escritório olhando relatórios para a frustração de Silvio. Ele acordava antes do sol nascer, vestia uma calça jeans e uma botina que Beatriz providenciara e ia para o campo. Ele conversava com os colhedores, homens e mulheres de mãos calejadas e rostos marcados pelo sol. Ele não perguntava sobre procedimentos, perguntava sobre suas famílias, sobre o clima,
sobre as histórias da fazenda. Ele andava pelas plantações, pegava um punhado de terra nas mãos, cheirava, sentia sua textura. Ele observava as abelhas, a direção do vento, as sombras das árvores. Silvio o seguia a uma distância segura, como um guarda de prisão, claramente achando tudo aquilo uma perda de tempo ridícula e excêntrica. Leonardo inspecionou cada etapa do processo. A lavagem dos grãos, a despolpa, a fermentação, tudo parecia perfeito, impecável. As máquinas eram modernas, os funcionários bem treinados. O mistério se aprofundava. O problema, ele sabia, estava na secagem, e foi para o terreiro que ele dedicou a maior parte de sua atenção. Era um pátio gigantesco, uma superfície de concreto perfeitamente nivelada, onde os grãos de café eram espalhados para secar ao sol. Um processo que podia levar semanas, e foi ali que ele conheceu Sebastião. Sebastião era o mestre do terreiro, um senhor de quase 70 anos, magro, de poucas palavras, que trabalhava naquela mesma fazenda desde os 12. Seu rosto era um mapa de rugas, e seus olhos pareciam conter a sabedoria de todas as colheitas que ele já havia visto. Diferente de Silvio, Sebastião não era hostil. Era quieto, reservado, observando Leonardo com uma curiosidade cautelosa. Enquanto Silvio respondia às perguntas de Leonardo com respostas prontas do manual, Sebastião ficava em silêncio, passando o rodo nos grãos de café com um ritmo lento e meditativo que ele aperfeiçoara ao longo de 60 anos. Leonardo começou a se aproximar do velho, não como um consultor, mas como um aprendiz. Seu Sebastião, me ensina o jeito certo de sentir o ponto do grão, perguntava ele, pegando um punhado de café. O velho, surpreso pela humildade, pegava os grãos, os esfregava entre as mãos, os cheirava e dizia com sua voz rouca: "A gente morde, moço. Se ele estalar que nem paçoca, tá bom. Se amassar que nem feijão cru, falta sol." Era um conhecimento que não estava em nenhum livro, em nenhum certificado internacional. Era sabedoria passada de geração em geração. Na tarde do terceiro dia, Leonardo estava sentado na beirada do terreiro com Sebastião, observando o sol começar a se pôr. Silvio já havia ido embora para seu escritório com ar-condicionado. "Seu Sebastião", disse Leonardo casualmente, "este terreiro sempre foi de concreto?" O velho parou de mexer os grãos e olhou para o chão, como se visse algo que Leonardo não podia ver. "Não, moço. Antigamente, no tempo do seu Inácio, o avô da patroa, era tudo de tijolinho de barro. A gente chamava de terreiro respirador, porque o barro puxava a umidade da noite e ajudava a secar o café por igual." "E por que mudaram?" perguntou Leonardo, o coração começando a bater um pouco mais rápido. Sebastião deu de ombros. "Progresso", eles falaram. Uns 10 anos atrás, o seu Silvio assumiu. Disse que o tijolo dava muita manutenção, que o concreto era mais moderno, mais fácil de limpar, mais eficiente. Arrancaram tudo e fizeram este aqui. O velho cuspiu no chão. "Eficiente é, mas é um chão frio, um chão que não respira. À noite ele fica gelado e o sereno que cai não some, fica empoçado. O café dorme no molhado. Antigamente, com o barro, ele dormia no seco." Uma luz se acendeu na mente de Leonardo. A peça final do quebra-cabeça, geosmina. O fungo Penicillium. Ele precisa de umidade para se desenvolver. O ciclo de secagem durante o dia era perfeito, mas à noite, o moderno e eficiente terreiro de concreto de Silvio se transformava em uma placa de Petri. A umidade do sereno, que antes era absorvida pelo barro, agora ficava na superfície, criando por algumas horas um microclima úmido perfeito para a proliferação do fungo nos grãos. O defeito não era um erro, era uma consequência da modernização. Era o resultado de se trocar a sabedoria da terra pela lógica fria de uma planilha de custos. Eles reduziram o número de vezes que vocês rodam o café durante o dia também, não foi, seu Sebastião? Perguntou Leonardo, já sabendo a resposta. O velho assentiu. Para economizar gente, o seu Silvio falou. Antes, a gente virava o café de hora em hora. Agora é 3 vezes por dia. Ele diz que o manual da associação fala que é o suficiente. Era isso. A combinação fatal. Um chão que não respirava e menos gente para revolver os grãos, deixando-os por mais tempo em contato com a umidade noturna. O defeito não era visível a olho nu,
não aparecia nos testes de umidade padrão que eram feitos durante o dia. Era um fantasma que só agia à noite, quando ninguém estava olhando, e só quem tinha um nariz e uma alma sensíveis podia perceber seu rastro. Leonardo se levantou. Ele olhou para o imenso terreiro de concreto que, sob a luz do fim de tarde, parecia uma cicatriz cinzenta na paisagem verde. Ele havia encontrado a fonte da doença. A poeira elegante nascia ali, naquele chão frio e moderno. Mas sua missão estava longe de terminar. Ele havia encontrado a verdade. Agora vinha a parte mais difícil: fazer um homem orgulhoso e um sistema inteiro viciado em eficiência admitir que o progresso, às vezes, é o caminho mais rápido para se perder a alma. Ele sabia que a conversa com Silvio na manhã seguinte seria a sua primeira grande batalha em sua nova guerra. A noite que se seguiu à descoberta de Leonardo foi longa e inquieta. Ele mal dormiu, a mente girando com a simplicidade e, ao mesmo tempo, a enormidade de sua conclusão. O inimigo não era um vilão de novela, não era um sabotador mal intencionado. O inimigo era o progresso, era a lógica fria da eficiência que, em sua busca cega por otimização, havia silenciado a sabedoria da terra. O inimigo era o manual que havia substituído a sensibilidade, a planilha que havia pavimentado com concreto o conhecimento ancestral. E o rosto desse inimigo, o seu sumo sacerdote, era Silvio. Leonardo sabia que a conversa da manhã seguinte não seria fácil. Não bastava ter a verdade. Ele precisaria de uma estratégia para fazer com que um homem orgulhoso, que construiu sua carreira sobre essa mesma lógica, a enxergasse, e mais difícil ainda, a aceitasse. Ele se encontrou com Silvio no escritório principal da fazenda às 7 da manhã. A sala era como seu dono, organizada, impessoal e fria, apesar do calor que já começava a apertar lá fora. As paredes eram cobertas de certificados de qualidade emoldurados e gráficos de produtividade. Silvio estava sentado atrás de sua mesa de metal, um general em seu centro de comando, e ofereceu a Leonardo uma cadeira como se estivesse concedendo uma audiência. Então, Sr. Antunes, começou Silvio com um sorriso que não escondia o desprezo. Terminou o seu passeio turístico? Já descobriu os segredos místicos do nosso café conversando com as árvores? Estou ansioso para ler o seu relatório poético. Leonardo ignorou a provocação. Ele se sentou e colocou sobre a mesa um único grão de café que pegara no terreiro na noite anterior. Silvio, disse ele, usando o primeiro nome de propósito, um gesto para quebrar a formalidade e a distância. Eu não vim aqui para escrever poesia. Eu vim porque, assim como você, eu me preocupo com o futuro dos 7 estrelas. E eu acredito que encontrei a raiz do problema, a razão pela qual o nosso melhor café está com gosto de poeira. Silvio recostou-se na cadeira, de braços cruzados, a postura defensiva de quem espera um ataque. Estou ouvindo. Com uma calma e uma clareza que ele não sabia que possuía, Leonardo explicou sua teoria. Ele não usou termos místicos. Usou lógica e ciência, a linguagem que Silvio entendia. Falou sobre o composto químico geosmina, sobre o fungo penicillium, sobre as condições de umidade e temperatura necessárias para sua proliferação. E então, ele conectou a ciência com a história da fazenda. O problema, Silvio, começou há cerca de 10 anos. Começou quando este terreiro, ele apontou pela janela para o imenso pátio de concreto, foi construído. O rosto de Silvio se fechou. A cordialidade forçada desapareceu, dando lugar a uma hostilidade aberta. O terreiro é o meu maior orgulho. É um modelo de engenharia. Aumentou nossa produtividade em 15% e reduziu os custos de manutenção em 40%. Eu recebi um bônus da diretoria por este projeto. Eu não duvido da eficiência dele, Silvio, continuou Leonardo paciente. Mas ele tem um defeito de design que ninguém previu. O concreto não absorve a umidade. À noite, o sereno se condensa na superfície e os grãos ficam em contato com a água por horas. O antigo terreiro de barro, como o seu Sebastião me explicou, agia como uma esponja, mantendo os grãos secos. Esse chão, por mais moderno que seja, está criando um microclima noturno que é um paraíso para o fungo que causa o defeito.
Combinado com a redução na frequência com que os grãos são revolvidos, criamos a tempestade perfeita. É um problema sutil, invisível, que só acontece no escuro. Silvio se levantou batendo as mãos na mesa. Seu rosto estava vermelho de raiva. Isso é o maior absurdo que eu já ouvi em toda a minha vida. Você está baseando uma acusação gravíssima contra a minha gestão em uma conversa de comadre com um velho que mal sabe assinar o próprio nome? Você quer que eu diga à dona Amélia que a solução é destruir um patrimônio de R$ 500 mil e voltar a usar tijolo de barro, como na Idade Média? Eles não vão rir de mim, eles vão me internar e a você junto. A explosão era exatamente o que Leonardo esperava. O orgulho de Silvio estava ferido. 20 anos de sua gestão, de suas certezas, estavam sendo questionados por um estranho, baseado na sabedoria de um subordinado que ele considerava uma relíquia do passado. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim, Silvio, disse Leonardo, mantendo a calma. Eu sei que parece loucura e eu não quero destruir nada. Eu quero provar. A ciência não se baseia em opiniões, se baseia em experimentos. Vamos fazer um. A palavra experimento pareceu acalmar Silvio minimamente. Era uma palavra de seu mundo, do mundo da lógica e dos fatos. Que tipo de experimento? Perguntou ele desconfiado. Me dê o melhor lote de grãos que vocês escolheram esta semana. Os grãos da ala norte, que eu sei que são os mais doces, disse Leonardo, mostrando que havia feito seu dever de casa. E me ceda um pequeno canto daquele terreiro, digamos 10 metros por 10. Nós vamos dividir o lote em 2 partes idênticas. Metade você vai secar exatamente como sempre faz, seguindo o seu manual. A outra metade, eu e o seu Sebastião vamos secar à moda antiga. E em algumas semanas, quando os 2 lotes estiverem prontos, nós vamos prová-los. Juntos. O café será o nosso juiz. Se não houver diferença, eu assino um relatório pedindo desculpas. Digo a dona Amélia que eu estava louco e desapareço da sua vida para sempre. Mas se houver, a proposta era um desafio, um duelo. E era uma proposta que Silvio, por mais arrogante que fosse, não podia recusar sem parecer fraco ou com medo. Se ele estivesse tão certo de seus métodos, qual seria o problema em prová-los? Está bem, poeta, disse Silvio, com um sorriso de escárnio, convencido de que humilharia Leonardo. Você terá o seu experimento. Quero ver você e o seu guru do barro fazendo mágica. Prepare-se para passar vergonha. Naquela mesma tarde, o teatro, como Silvio chamava, começou. Leonardo, usando suas novas credenciais, requisitou uma pequena carga de tijolos de barro maciço, do tipo usado nas construções antigas da região. Quando o caminhão chegou, os trabalhadores da fazenda se juntaram, curiosos. Silvio observava de longe, de braços cruzados, certo de que assistia a uma loucura. Mas então, algo inesperado aconteceu. Leonardo tirou a camisa, pegou uma pá e começou a trabalhar ao lado dos homens, preparando a base de areia para assentar os tijolos. E ao seu lado estava Sebastião, o velho mestre, ensinando a ele os segredos do ofício, o espaçamento correto entre os tijolos, a forma de nivelá-los para garantir a drenagem. A cena era poderosa. O consultor da cidade grande, o homem que chegara de helicóptero, estava ali, suando sob o sol, com as mãos sujas de terra, aprendendo com o mais humilde dos trabalhadores. A atitude de Leonardo quebrou uma barreira invisível. Os outros trabalhadores, que antes o viam com desconfiança, começaram a se aproximar. Um ofereceu água, outro pegou uma enxada para ajudar. Eles viram que ele não era como os outros doutores da cidade, que davam ordens de dentro de uma caminhonete com ar-condicionado. Ele era um deles. Ele respeitava o trabalho, o suor e, acima de tudo, a sabedoria deles. Ao final do dia, um pequeno quadrado de 10 por 10 metros de um belo e rústico terreiro de barro estava pronto, como uma ilha de tradição em um oceano de concreto. Era pequeno, mas era um começo. Era a prova de um conceito. Os dias seguintes foram de um trabalho meticuloso. Os 2 lotes de café foram espalhados para secar. De um lado, no concreto, os funcionários de Silvio revolviam os grãos 3 vezes ao dia, com rodos largos, seguindo o manual. Do outro lado,
Na Ilha de Barro, Leonardo e Sebastião trabalhavam incansavelmente. Eles usavam rodos de madeira menores, mais gentis com os grãos, e eles revolviam o café de hora em hora, do nascer ao pôr do sol. À noite, Leonardo ficava até tarde, medindo a umidade do ar, a temperatura do concreto e a do barro, coletando dados, construindo seu caso. Ele via, com seus próprios olhos, a ciência confirmando a sabedoria de Sebastião. O barro permanecia mais quente e seco, enquanto uma fina camada de orvalho brilhava sobre o concreto. Durante esse período, Leonardo ligou para Dona Amélia e a atualizou sobre seu plano. A matriarca não apenas aprovou, como ficou entusiasmada. Excelente, Leonardo, continue. É exatamente disso que eu estava falando. Use a ciência para resgatar a tradição. Silvio não gostou, imagino. Ele acha que eu sou louco, senhora, respondeu Leonardo. Dona Amélia riu. Ótimo! Os homens que mudaram o mundo sempre foram chamados de loucos por aqueles que tinham medo da mudança. Você tem o meu total apoio. O apoio da patroa, que Leonardo fez questão de deixar que Silvio soubesse, só aumentou a tensão na fazenda, isolando ainda mais o administrador em sua certeza arrogante. Finalmente, o dia chegou. Os 2 lotes de café atingiram o ponto de umidade ideal para a torra. Estavam prontos. Leonardo montou uma pequena mesa de degustação no alpendre da casa-sede, sem luxo, sem formalidades. Apenas 2 amostras recém-torradas por ele mesmo em um pequeno torrador de provas, e 3 xícaras, uma para ele, uma para Silvio e uma para Sebastião, a quem Leonardo fez questão de convidar para o completo ultraje de Silvio. Ele, o que ele entende de degustação técnica, protestou o administrador. Ele entende de café há mais tempo do que nós 2 juntos temos de vida, Silvio. A opinião dele é a mais importante aqui, respondeu Leonardo firmemente. A prova foi feita em silêncio. Primeiro, eles provaram a amostra seca no concreto, o café de Silvio. Leonardo observou a reação dele. Silvio provou e deu um sorriso satisfeito. Perfeito. Como sempre, um 7 estrelas clássico. Não sei o que você esperava encontrar. De fato, o café era bom. Era o café que Ricardo havia levado para a reunião. Um café nota 88, 90. Um excelente café, mas não era uma obra-prima. Então, Leonardo serviu a segunda amostra. O café da Ilha de Barro. O seu café. Ele observou Silvio levar a xícara aos lábios. Ele viu o líquido tocar a língua do administrador. E então, ele viu a mudança. Foi sutil no começo. Uma pequena ruga de confusão na testa. Os olhos se arregalaram levemente. Silvio pousou a xícara na mesa com uma lentidão incomum. Ele a pegou novamente, provou mais uma vez, desta vez com mais atenção, procurando por algo. O sorriso arrogante havia desaparecido de seu rosto. Sua boca se abriu um pouco, mas nenhuma palavra saiu. O choque era visível, palpável. O café que ele estava provando era diferente. Era mais vivo, mais doce. A acidez era mais brilhante, mais vibrante. E o final era limpo, cristalino. Não havia nenhum fantasma, nenhuma sombra de poeira. Era o mesmo café, da mesma planta, colhido no mesmo dia. Mas era uma bebida de outro patamar. Era o reserva da matriarca, em sua forma mais pura, em sua glória original. A glória que Silvio mesmo já havia esquecido que existia. Leonardo se virou para Sebastião. O velho mestre provou o café, fechou os olhos e um sorriso largo, pela primeira vez, iluminou seu rosto enrugado. Ele não disse nada, apenas assentiu. Uma vez, lentamente. Era o selo final de aprovação. A verdade da terra confirmada. Todos os olhos se voltaram para Silvio. Ele estava pálido. Ele olhava para a sua xícara, a do café perfeito dele, e depois para a xícara de Leonardo, como se não pudesse reconciliar a realidade com o que suas papilas gustativas lhe diziam. Sua ciência, seus manuais, seus certificados, seus 20 anos de gestão eficiente, tudo se desfez naquele gole de café. Ele não fora derrotado por um relatório ou por uma ordem da diretoria. Fora derrotado pela prova irrefutável da própria bebida que ele jurava dominar. A arrogância em seu rosto deu lugar a uma máscara de pura e absoluta confusão. Seu mundo de certezas havia se quebrado em 1000 pedaços. Ele ergueu os olhos do fundo da xícara e olhou para Leonardo, não mais com desprezo ou raiva,
mas com o desamparo de um homem perdido. E com uma voz que era quase um sussurro, ele fez a pergunta que transferia todo o peso do futuro da fazenda e talvez de seu próprio emprego para os ombros de Leonardo. Meu Deus, disse ele, o que é que nós vamos fazer agora? A pergunta de Silvio, o que é que nós vamos fazer agora? Não foi dirigida a um consultor. Foi o lamento de um rei cujo castelo de certezas havia se transformado em pó. Naquele momento, ele não era mais o administrador arrogante, o burocrata orgulhoso. Era apenas um homem confrontado com a prova esmagadora de que o caminho que ele seguira por 20 anos, o caminho da modernidade a qualquer custo, estava errado. Leonardo olhou para ele e, em vez de sentir o triunfo da vitória, sentiu uma onda de empatia. Ele sabia o que era ter o chão arrancado de debaixo dos pés. Ele não via Silvio como um inimigo a ser humilhado, mas como a primeira alma a ser curada naquela fazenda. Nós vamos consertar, Silvio, disse Leonardo, a voz calma, sem nenhum traço de soberba. Nós vamos fazer juntos. Ele então se virou para Sebastião, que observava a cena com sua sabedoria silenciosa. Com a sua ajuda, seu Sebastião. Porque o futuro desta fazenda não está apenas nos manuais, nem apenas na tradição, está na união dos dois. E ali, no alpendre da casa-sede, com o cheiro do café perfeito ainda no ar, Leonardo começou a delinear seu plano. Não era um plano de destruição, mas de integração. Nós não vamos destruir o terreiro de concreto, Silvio. Você estava certo, ele é eficiente para grandes volumes, mas nós vamos transformá-lo, explicou Leonardo. Nós vamos usar a tecnologia a nosso favor. Vamos instalar um sistema de aeração subterrânea, dutos, que vão soprar ar quente e seco durante a noite, criando uma espécie de colchão de ar que impedirá a formação do orvalho sobre o concreto. Vamos transformar o chão frio em um chão que respira, usando a engenharia para imitar o efeito do barro. E vamos aumentar a frequência da rotação dos grãos, mas em vez de contratar mais gente, vamos usar sensores de umidade conectados a um aplicativo, que nos dirão exatamente quando e qual área do terreiro precisa ser revolvida. Usaremos a tecnologia para sermos mais precisos, não mais preguiçosos. Silvio ouvia, fascinado. A ideia era brilhante, pois não invalidava seu trabalho anterior, mas o aprimorava. Ela unia o diagnóstico de Leonardo, a sabedoria de Sebastião e a sua própria expertise em engenharia. Mas Leonardo não parou por aí. E para os nossos microlotes, os grãos mais especiais, o verdadeiro reserva da matriarca, nós vamos construir um novo terreiro. Um terreiro suspenso, como se fossem camas elevadas, permitindo que o ar circule por todos os lados. E ele será coberto, protegido da chuva e do sereno, nos dando controle total sobre o processo de secagem. E este novo terreiro, Leonardo olhou diretamente para o velho mestre, será batizado de Terreiro Sebastião, e o senhor será o único responsável por ele. O seu conhecimento será tratado como o tesouro que ele realmente é. Os olhos de Sebastião se encheram de lágrimas. Em 60 anos de trabalho duro e anônimo, aquela foi a primeira vez que seu nome e sua sabedoria foram honrados daquela forma. Naquela tarde, Silvio, com uma humildade que ninguém na fazenda jamais vira, convocou todos os trabalhadores. Diante deles, ele admitiu o erro. Ele contou sobre o teste e sobre a superioridade do método de Leonardo e Sebastião. E então ele apresentou o novo plano, não como uma ordem, mas como um projeto coletivo. A mudança na atmosfera da fazenda foi instantânea e profunda. A resistência deu lugar ao entusiasmo. O medo deu lugar à colaboração. Nos meses seguintes, a Fazenda das Sete Quedas se transformou em um canteiro de obras, mas um canteiro de obras cheio de propósito. Leonardo e Silvio trabalharam lado a lado, o poeta e o engenheiro, descobrindo um respeito mútuo que se transformou em uma amizade improvável. Leonardo ensinava Silvio a sentir os aromas, a provar o café com a alma. Silvio ensinava Leonardo sobre logística, sobre gestão, sobre como transformar uma ideia brilhante em uma operação viável. 3 meses depois, o primeiro lote do reserva da matriarca, seco sob os novos métodos e com a bênção de Sebastião, ficou pronto.
Leonardo o levou pessoalmente para Dona Amélia. A degustação foi realizada na mesma sala onde ele fora julgado. Mas desta vez, ele não era o réu, era o maestro, apresentando sua obra-prima. Dona Amélia provou o café. Ela fechou os olhos e, quando os abriu, eles estavam marejados. "Bem-vindo de volta, meu avô", sussurrou ela, como se estivesse provando o café de sua infância. "É este, o verdadeiro 7 estrelas. Você não apenas salvou a empresa, Leonardo, você resgatou a nossa alma." A notícia do renascimento dos 7 estrelas se espalhou como um incêndio pelo mundo do café. O lote especial, vendido em uma edição limitada com a assinatura de Leonardo e Sebastião na lata, esgotou em poucas horas, atingindo preços recordes em leilões internacionais. Monsieur Dubois não apenas duplicou seu contrato, ele se tornou o maior embaixador da marca na Europa, contando a história do mestre do café redescoberto para todos os seus clientes. Leonardo Antunes se tornou uma lenda. Ele não era mais o atendente invisível. Era o rosto da revolução da qualidade. Um homem que provou que a alma e o lucro podiam e deviam andar de mãos dadas. E, como era de se esperar, a notícia chegou aos ouvidos de Marcos. Em seu escritório luxuoso, decorado com capas de revista com seu rosto, Marcos via o nome de Leonardo em todos os blogs e publicações especializadas. A princípio, ele riu. Achou que era uma piada, uma manobra de marketing do velho e decadente 7 estrelas. Mas quando os relatórios de vendas da Alma Café começaram a cair e seus distribuidores começaram a perguntar por que o café dele, o café da moda, não tinha a mesma limpeza e complexidade do novo 7 estrelas, o riso se transformou em preocupação e a preocupação em pânico. Marcos, em sua arrogância, cometeu seu erro final. Ele decidiu atacar. Em uma grande feira de café em São Paulo, durante um painel com os maiores nomes do setor, Marcos pegou o microfone e insinuou que a história de Leonardo era uma farsa, que os 7 estrelas estava usando aditivos químicos para criar um sabor artificial e que Leonardo Antunes era um ex-funcionário amargurado e demitido por tentar roubar segredos industriais. Ele não contava que na plateia estivessem não apenas jornalistas, mas também Dona Amélia, Ricardo, Monsieur Dubois e a temida Juliette. Quando Marcos terminou seu discurso venenoso, uma figura se levantou lentamente no meio da plateia. Era Leonardo. Ele não parecia com raiva, parecia triste. Ele caminhou calmamente até o palco e o silêncio no auditório era total. Ele pegou um microfone. "Marcos", disse ele, a voz firme, mas sem ódio, "nós dois sabemos a verdade. Nós dois sabemos de onde veio a alma do nosso antigo sonho." Leonardo então se virou para a audiência. "Eu não vou responder a acusações com mais acusações. Eu vou responder com o que eu sei fazer." Ele fez um sinal e assistentes trouxeram para o palco uma mesa com 2 amostras de café, identificadas apenas como A e B, e 2 xícaras. Este é um teste cego. Eu convido a todos os especialistas e jornalistas presentes a provarem e decidirem por si mesmos qual café tem mais alma, qual café conta a verdade. A amostra A era o Alma Café de Marcos. A amostra B era o novo Reserva da Matriarca. O resultado foi devastador. 1 a 1, os maiores especialistas do país provaram os cafés, e o veredito foi unânime e brutal. O café de Marcos foi descrito como unidimensional, amargo, com um final desagradável de borracha. O de Leonardo foi aclamado como uma sinfonia de sabores, excepcionalmente limpo, uma experiência espiritual. A humilhação de Marcos foi pública, completa e televisionada para todo o setor. Ele não foi destruído por advogados ou por um processo. Foi destruído pela verdade contida em uma xícara de café. Naquela mesma semana, o Dr. Valdemar, vendo que a marca estava arruinada, vendeu sua participação na Alma Café S.A.
por uma fração do que valia, e a empresa começou seu rápido e merecido declínio. Alguns meses depois, Leonardo estava no alpendre do terreiro Sebastião, observando o pôr do sol com Dona Amélia. A fazenda estava em paz, produtiva, um modelo para o mundo. Leonardo não era mais apenas um consultor. Ele agora era o diretor de alma e qualidade do Grupo Viana, um cargo que ele mesmo criou. Ele havia comprado a pequena casa de sua tia, reformado, e a trouxera para morar com ele na cidade, em um belo apartamento com vista para o parque. Ele estava em paz. Você sabe, Leonardo, disse Dona Amélia, quebrando o silêncio confortável. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se você não tivesse saído de trás daquele balcão naquele dia. Leonardo sorriu, olhando para o horizonte. Eu também me pergunto, Dona Amélia, mas eu acho que aprendi uma lição. A gente pode perder um sócio, pode perder um negócio, pode perder todo o dinheiro do mundo. A única coisa que a gente nunca pode se dar ao luxo de perder é a coragem de lutar pelo que a gente ama, mesmo que a nossa voz trema. Dona Amélia assentiu, um sorriso orgulhoso em seus lábios. Meu avô teria adorado você, rapaz. Eles ficaram em silêncio, vendo as últimas cores do dia pintarem o céu sobre os cafezais. A vingança de Leonardo estava completa, mas não era uma vingança amarga. Era doce, complexa e deixava um retrogosto limpo e duradouro, como o melhor café do mundo. E essa, meus amigos, é a história de Leonardo. Uma história que nos lembra que o talento pode ser roubado, mas o dom jamais. Que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um jeito de vir à tona, às vezes no aroma de uma simples xícara de café. Ela nos ensina que a maior modernidade, muitas vezes, é ter a humildade de ouvir a sabedoria do passado. E que a melhor forma de dar a volta por cima não é rebaixando-se ao nível de quem nos feriu, mas elevando-se a um padrão de excelência que eles jamais conseguirão alcançar. Se você acredita que a paixão verdadeira e o trabalho honesto sempre vencem no final, se você já se sentiu traído, mas nunca perdeu a esperança na justiça, então você faz parte da nossa comunidade. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias, que são um lembrete de que, não importa quão amarga a vida possa parecer, sempre há uma doçura esperando no final. Deixe o seu like para que esta mensagem de esperança chegue a mais pessoas. E lembre-se sempre, a sua alma, o seu dom, é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima história.